Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Às vezes eu vejo alguns pregadores aí, sabe, esses pregadores famosos, esses pregadores aí, né? 5 estrelas, top das galáxias, né? Eu vejo os camaradas falando: hoje eu vou pregar uma nova revelação. Aí eu fico assustado, porque não existe nova revelação na Bíblia. Tudo que está na Bíblia já foi revelado. O que existe é uma nova iluminação. Deus não nos revela uma mensagem nova, Deus nos ilumina para uma nova mensagem, porque a revelação já foi selada, fechada. Amém? É importante a gente entender isso. Então, quando você for pregar, talvez você recebeu uma nova mensagem e você fala: nossa, uma nova. Não, foi uma nova iluminação do texto que já foi revelado. Amém? Lucas capítulo 15, versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Amém. Qual é a mulher que, se tiver 10 dracmas e perder uma dessas moedas valiosas, não acenderá uma luz, varrerá a casa e a procurará até encontrá-la? E quando encontrar, chamará as amigas e as vizinhas. Pergunta para alguém que você está lá: você tem amigas? Vizinhas, amigos, vizinhos? Chamará as amigas, as vizinhas, e dirá: venha, celebrem comigo, porque encontrei a dracma perdida. Do mesmo modo, eu vos digo que há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Glória a Deus. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, fica. Hoje eu quero ser, nos primeiros instantes desta mensagem, um pouco didático, tá? Não gosto disso, mas senão você não vai entender. Amados, a primeira coisa que nós precisamos entender é o porquê Jesus falava por parábola. A gente sabe que na cultura judaica era costume todo pai, quando ia ensinar o seu filho ou os seus filhos, sempre contar a eles uma historinha. E quem é que nunca contou uma historinha, né, para o filho, para o neto, para a neta, para a filha? Quem é que nunca contou uma historinha para o amigo, para a amiga? E o teor destas parábolas, dessas histórias, era ilustrar algo relevante, algo que se vivia, acontecimentos reais da vida cotidiana das pessoas. Então nós precisamos entender que toda parábola não era uma história fictícia, não era uma história da mente humana. Toda parábola narrada por Jesus tinha como teor ilustrar algo que aconteceu na vida real, algo que foi vivenciado por alguém, algo que ocorreu. E o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é chamado o capítulo dos achados e perdidos. Olha que coisa gloriosa. Vou repetir: o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é chamado do capítulo dos achados e perdidos. Por quê? Porque no capítulo 15 nós podemos ver 3 parábolas. E essas 3 parábolas
tem por finalidade destacar aquilo que é achado e aquilo que é perdido. Na primeira parábola, Jesus está dentro da casa de um fariseu. Doutores da lei está assentado à mesa. Jesus está numa festa, numa ceia. O contexto aponta para isso. E de repente Jesus começa a contar a primeira parábola, a primeira história, o primeiro achado, o primeiro perdido. E ele vai falar a respeito de uma ovelha. E é interessante porque ele vai dizer que essa ovelha se perdeu no campo. Mas na primeira parábola, Jesus diz que a ovelha perdida no campo, em algumas traduções diz deserto, né? Ela se perde no rebanho. Mas o bom pastor, que é o bom pastor, deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. Presta atenção nisso. Ele tinha 100 ovelhas, mas ele perdeu uma. E ele decidiu deixar as 99 e procurar a ovelha que se perdeu no campo. Em algumas traduções, a ovelha que se perdeu no deserto. Nós vamos ficar com a primeira palavra, a ovelha que se perdeu no campo. A maioria das versões diz campo. Depois Jesus vai contar uma segunda parábola, a parábola que nós acabamos de ler. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, isso é uma moeda, dracma era uma moeda, não procura até encontrar, mas para procurar, Jesus destaca que essa moeda, essa dracma perdida, para ser encontrada, aquela mulher teve que fazer algumas coisas. A primeira coisa que esta mulher fez foi acender a luz. A segunda, varrer a casa até encontrar. E Jesus disse, e encontrando, saiu, convidou as amigas, os vizinhos ou as vizinhas e celebrou. O convite daquela mulher quando encontra a dracma é um convite para a celebração, para se alegrar. Encontrei a dracma perdida. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, porque aqui Deus vai começar a abrir a tua mente. A primeira parábola fala de uma ovelha que se perdeu no campo ou no deserto. A segunda parábola fala de uma moeda, de uma dracma que foi perdida dentro da casa. Na terceira parábola, a partir do verso 11, Jesus vai contar a parábola do filho pródigo, todo mundo conhece. Um pai que tinha 2 filhos, e de repente o filho mais moço, o caçula, decidiu sair de casa e pediu ao pai a parte da herança que lhe pertencia. E Jesus diz que o pai deu a parte que lhe pertencia. E isso na cultura judaica era uma desonra tremenda, pastor. Porque pedir ao pai a parte da herança que lhe pertencia, sendo o pai ainda vivo, era a mesma coisa que desejar a morte de seu pai. Isso era uma desonra. Era a mesma coisa que desejasse que o pai morresse logo. E nesta parábola Jesus disse que aquele moço mais novo partiu com a herança, com a parte que lhe pertencia, para uma terra longínqua, distante. E ele se perde longe da sua casa, longe da sua pátria, gastando a herança que lhe pertencia com meretrizes, gastando dissolutamente em
libertinagem. E aqui eu começo a pregar. Nós temos aqui o capítulo dos achados e perdidos, de uma ovelha que se perdeu no campo, de uma moeda que foi perdida dentro de casa e de um filho que se perdeu em outro território, distante de seu pai, distante de sua casa, distante de sua família. Pastor, não entendi nada. Mas você vai começar a entender. Perceba-se bem que Jesus está falando aos fariseus no início da parábola. Jesus está tratando com os doutores da lei, os mestres, e por isso ele fala de uma ovelha que se perdeu no campo. O que Jesus está falando é que existem pessoas que pertencem ao rebanho, pessoas que estão exercendo o ministério, pessoas que foram chamadas para uma grande obra, mas estão perdidas no campo. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando aqui, eu vou abrir a mente de vocês, do que Jesus está tratando com os fariseus e com os doutores da lei. Jesus está dizendo: esta ovelha que se perdeu no campo, ela pertencia ao rebanho, mas ela só se perdeu não é pelo fato de ter se distanciado do rebanho, ela se perdeu porque não estava preparada para caminhar no campo ou no deserto. E quando você não está preparado para o deserto, ou quando você não está preparado para o campo, a tendência é você se perder. O que Jesus está dizendo é que existem pessoas que se perdem mesmo fazendo a obra de Deus. Você está entendendo? Existem pessoas que se perdem mesmo exercendo uma chamada. Existem pessoas perdidas mesmo pregando o Evangelho, mesmo louvando, mesmo exercendo, ocupando uma função ministerial. E é isso que Jesus está dizendo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Para você entender que a melhor coisa que existe para uma ovelha não é estar no campo ou no deserto. A melhor coisa que pode suceder a uma ovelha é entender que é necessário estar perto do seu pastor. Pastor, eu entendi. Eu vou ser mais claro. O que levou esta ovelha a se perder foi porque ela se distanciou do seu pastor, não do rebanho. Então é necessário estarmos sempre debaixo de uma autoridade divina. Jesus aqui está dizendo: o bom pastor, quando entendeu que a ovelha não estava preparada para o campo e para o deserto, ele deixou as 99 e foi atrás. Está entendendo? Pastor, posso falar o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Posso falar? Pregando o Evangelho há 20 anos, o que eu já vi de pregadores perdidos, cantores famosos, renomados, perdidos. São ovelhas que foram para o campo e se perderam lá, porque foram com o objetivo de fazer a obra de Deus, mas muitos chegam ao campo com uma intenção, mas com o passar do tempo, a sua intenção é transformada em uma intenção maligna. Pastor, não estou entendendo, eu vou lhe explicar. Existem pessoas que fazem a obra de Deus, diga, pessoas que fazem a obra de Deus, mas existem pessoas que acham que estão fazendo a obra de Deus, mas na verdade estão fazendo a sua própria obra. Aquilo que o pastor conversava comigo dentro do carro,
O pastor disse algo lindo dentro do carro do lado do filho dele, está aí, que ele disse assim: pastor Eros, eu não faço a obra de Deus pensando nas coisas terrenas, materiais, mas hoje o evangelho está sendo o quê? Distorcido. Hoje você liga para um pregador e diz: ô pastor, como é que eu faço para trazer o senhor aqui? É R$5.000, um hotel 5 estrelas, um avião primeira classe e uma churrascaria depois do culto. Hoje estou mentindo. São ovelhas que se perderam no campo. Aí você vê esses cantores renomados, alguns admirados por algumas pessoas ou por todos que estão aqui. Você ouve aquele louvor, né? Coisa mais linda. Mas quando você liga para uma cantora, para um cantor desse, diz: quanto que fica? 10 mil, 20 mil, 100 mil. São ovelhas? Estão no campo? Mas estão perdidos. Porque estão fazendo do evangelho uma fonte de lucro. Eu não ia pregar isso, mas o irmão está transmitindo ali, eu já vou aproveitar e vou pregar tudo que tem para pregar. O apóstolo Paulo diz que muitos fariam da fé uma fonte de lucro, e que no fim dos tempos levantariam ou amontoariam falsos mestres, doutores, homens amantes de si mesmo, egoístas, avarentos. Então Jesus está tratando com aqueles que estavam no campo, porque o campo aqui é chamado de deserto. Às vezes a gente se estranha, mas quando alguém vai para o campo, você já ouviu isso? Ou o missionário está no campo, o missionário foi enviado. Campo na Bíblia é deserto. Sabia disso? Sabia ou não? A palavra, por exemplo, Deuteronômio, lembra do 5º livro da Bíblia? Chama-se deserto, lugar de ouvir a voz do campo. O hebraico é bar midbar, lugar que ouve a voz de Deus, Devarim. Mas Jesus é tão bom que Jesus deixou as 99 na parábola, o bom pastor, e foi atrás da ovelha perdida. Na primeira etapa desta mensagem, eu quero que você entenda: Deus vai levantar, antes do arrebatamento da igreja, pessoas que não são os pequenos da terra. Eu vou além, os anônimos da terra, não só para salvar as almas que estão perdidas no pecado, sem conhecimento do evangelho, mas Deus vai levantar pessoas simples e humildes para resgatar ovelhas que estão perdidas no campo. Está entendendo o que Deus está falando? Deus vai usar você para falar com gente grande entre os homens. Deus falou comigo esses dias de madrugada, falou: Ederson, eu vou começar a levantar uma geração de pessoas que vai começar a revolucionar o evangelho da nação brasileira. Pessoas que vai ministrar, não é só para o ímpio, não é só para o gentil, não. Pessoas que vão ministrar para pastores perdidos, pregadores perdidos, cantores perdidos, ministros perdidos. E Deus quer usar você. É você que Deus quer usar. Vamos lá, segunda etapa para entrar na mensagem. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas? A gente percebe que essa mulher, quando ela se dá conta que ela perdeu uma de suas moedas, a primeira coisa que ela faz é o quê? Acender a... Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e pensa assim: se a primeira coisa que ela fez foi acender a luz,
É porque ela perdeu a dracma no momento em que a sua casa estava escura. Já entenderam? Olha aí que benção. Bom de Bíblia. Ela não perdeu a dracma quando a casa estava iluminada. Ela perdeu a dracma quando a casa estava com a sua luz apagada, em trevas. E quantas coisas perdemos quando deixamos a luz da nossa casa se apagar? Cadê o glória a Deus? Sumiu? Ela perde a moeda valiosa. E aí quando ela se dá conta, ela acende a luz. Porque ela entende que não tem como você encontrar algo valioso nas trevas. Diga, não se encontra coisas valiosas nas trevas. As coisas valiosas estão na luz. Eu brinco com o pastor conversa muito comigo quando a gente tem oportunidade de falar das coisas de Deus. Meu camarada quer casar, ele disse: eu já sei, eu vou lá no baile funk, será que tem alguma dracma valiosa lá? Aí a moça quer casar, vai lá no presídio. Eu conheci um varão que está 30 anos condenado lá, foi Deus que me deu. O pastor só está dizendo que lá no baile funk não tem ninguém precioso para Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que se alguém está lá em trevas e vem para a luz, é diferente. Eu estou falando que lá no presídio não tem ninguém que não seja valioso para Deus. Não é isso não. O que eu estou dizendo é que coisas valiosas são encontradas na luz e não nas trevas. Porque aquele que está nas trevas só passa a ser valioso quando ele deixa as trevas e passa a viver na luz. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não tem como dizer que é valioso se continua cheirando cocaína, precisa deixar o pozinho. Não tem como dizer que é precioso se continua adulterando, traindo a esposa, traindo o esposo, está em trevas. Valioso se torna quando alguém renuncia à escuridão, às trevas, para viver na luz. Está entendendo? A Bíblia diz que aquele que está na luz não faz o quê? Aliança, pacto, compactua com as trevas. Ela acendeu a luz. Diga para alguém que está no teu lado, diga assim: acenda a luz na tua casa. Porque com a luz apagada talvez você vai perder coisas valiosas. Tem gente que perdeu o amor e está procurando, não acha, porque está em trevas. Tem gente que perdeu a paz e está procurando, mas no escuro não dá, é difícil encontrar a paz na escuridão. Tem gente procurando coisas preciosas, valiosas, mas no escuro
encontra. Então a primeira coisa que ela faz é o quê? Trazer luz para o lugar que estava em trevas. Às vezes é necessário trazer a luz aquilo que estava em trevas. Segunda coisa que ela fez: varreu a casa. As irmãs falaram: pastor, não fala isso não. Tem irmã que já pensou. Ainda bem que meu marido não veio no grupo. O pastor mandando eu varrer a casa. O ato de varrer a casa aqui significa santificação. Só varre a casa, as mulheres aqui sabem o que eu vou dizer aqui, fica mais fácil. Os homens eles não têm muito de limpeza de casa. Mas varrer a casa significa o quê? Limpar o ambiente, tirar a sujeira, tirar o pó, né? O que Jesus está dizendo é o seguinte: você só vai encontrar aquilo que foi perdido quando você começar a limpar algumas áreas da sua vida. Quando você começar a limpar alguns departamentos da sua casa. E olha que isso que eu estou dizendo aqui é espiritual, né? Mas tem casa que a gente vai por aí, a gente que é missionário, o banheiro está na cozinha. Verdade. A cozinha está do lado de fora, está no quarto. Eu vou dizer uma coisa aqui que não é minha, tá? Isso que eu estou dizendo aqui é de um pastor falecido, que eu admirava e admiro até hoje. Esse pastor muito antigo, que foi meu pastor, faleceu. Antes de falecer, ele dizia algo que eu nunca esqueci. Ele dizia assim: você conhece a vida de uma pessoa pela casa que ele mora. Pastor, como assim? A tua casa pode ser simples, você pode morar no buraco. Que nem eu já ouvi que eu moro no buraco. Buraco na chácara. Sua casa pode ser simples, de um cômodo, não precisa ser nem de dois, é só um quarto e um banheiro. Mas quando você entra naquele ambiente, você vê se as coisas estão no lugar, se há um ambiente de limpeza. Minha mãe sempre morou na roça, aí minha mãe morava num sítio lá em Guaracá, barro por chovia pura lama, irmã. Mas quando chegava lá, tirava o calçado para entrar, porque ela passava cera, era vermelhão, e quem entrava a casa era de madeira, era simples, o chão era vermelhão, e ela passava cera e lustrada, e quem olhava dizia: nossa, o quintal era lama pura quando chovia, e encharcava tudo, mas a casa era limpa. Diga para alguém que está do teu lado: a sujeira pode estar à sua volta, mas dentro da tua casa tem que haver limpeza. Aqui eu estou falando do sentido espiritual. A gente vive num mundo sujo, onde todo mundo aí fora no mundo quer viver uma vida de libertinagem, no pecado. Mas a minha casa, a minha vida tem que ser santificada, tem que ser varrida todos os dias. Deus tem que varrer o meu caráter, Deus tem que varrer os meus olhos, Deus tem que varrer os meus ouvidos, Deus tem que varrer a minha boca, o que eu falo, Deus tem que varrer o meu coração, para que a sujeira não possa permanecer na casa. É assim que a mudança acontece. Porque tem gente que vem para o Evangelho e acha que Jesus é mágico, né? Estrala o dedo e transforma tudo. Deus opera através do quê? Da nossa ação, da nossa atitude. O que eu estou pregando aqui não é só para você, não, para a minha vida também. Primeiro para mim ainda, que eu estou pregando. A vassoura passa primeiro aqui, gente. Não sou esse pregador hipócrita, não. Essa mensagem é para o João, não. É para mim, para você,
Tem gente que fala assim: nossa, fulano não veio. Porque não era para ele, é para você hoje. Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. E ela vai na casa. Procurou. Deixa eu te dizer uma coisa. Você já percebeu aqui nessa parábola que às vezes a gente só valoriza depois que a gente perde? Pensa numa mulher que procurou até encontrar. Você vai esperar perder? Porque tem gente que é assim, não espera perder, depois que perdeu, aí agora eu vou acender a luz. Aí depois que perde, agora eu vou buscar o Senhor, agora eu vou ser crente, agora eu vou. Vai esperar perder primeiro? Tem que chegar nesse ponto para mudar de vida, para mudar a história da tua vida. Será que é necessário perder primeiro para depois dizer: não, agora eu acendo a luz? Agora eu acordei para a vida. Não há necessidade. O que eu estou pregando aqui é o Evangelho, porque o Evangelho transforma o mundo. Não sei que é gostoso a gente pular, irmão. Eu sou pentecostal, sei tudo que a gente dá aqueles gritos, fala em língua e tal. Isso é bom. Mas se você voltar para casa sem entender o que Deus quer da sua vida, o que Deus quer da sua casa, o que Deus quer da sua família, o que Deus quer do teu caráter, o que Deus quer das suas atitudes, das suas ações, essa pregação não valeu de nada, irmão. A pregação tem que mudar, tem que incomodar. A intenção é essa mesmo, é você voltar para casa bravo comigo, mas pensando: será que eu estou com a luz acesa em casa, ou é por isso que está tudo indo de mal a pior? Eu acho que eu estou em trevas. E ela encontra, porque quem procura é tão ditado, né? Quem procura acha. Sabe o que eu acho lindo é que ela acha essa moeda valiosa. Eu vou começar aqui a entrar para encerrar. E você vai dar glória a Deus no final. Você vai entender por que ela procurou tanto essa moeda. Ela sai correndo procurando as amigas, procurando as vizinhas para fazer o quê? Celebrar. Dá uma olhada para alguém que está ao teu lado. Você tem amigas? Você tem vizinhos? Porque tem gente, desculpa, eu vou dizer, mesmo que está transmitindo no meu Facebook, vocês ficam tranquilos, não está filmando vocês, então vocês vão ficar bravos. Mas tem gente que é muito chata, irmão. Tem gente que é muito ignorante, não tem amiga, não tem amigo. Tem gente que é insuportável. Essa mulher, pelo menos uma virtude ela tinha. Ela encontra o que ela tinha perdido de precioso e ela corre para a casa das amigas. É verdade, irmão? Sabe por que o Evangelho é escandalizado aí fora? Porque tem muita gente que eu todo dia estou trabalhando, né? Não vivo só da obra. O que tem de gente que fala para mim: se for para mim ser crente igual aquele meu vizinho, Deus me livre. Faz 10 anos que ele mora lá, nunca me deu um bom dia, nunca me deu uma boa tarde, nunca olhou nem na minha cara. E é crente. Tem gente que é tão santo, que é mais santo que Jesus, está 20 anos no emprego, é insuportável dentro do emprego, na empresa ninguém gosta dele, porque é chato, é religioso. Se alguém sorrir para ele, já está mandando para o inferno. E quer ganhar alma para Jesus. Não, meu Deus, um dia não vai ganhar ninguém. Se você não consegue transformar o lugar que você trabalha, se você não consegue mudar a rua da tua casa, se você não consegue ter comunhão com ninguém, como Deus vai te levantar? Então deixa de ser chato, irmão. Deixa de ser insuportável.
Eu vim no Uber agora para casa, e quando eu comecei a falar de Deus, o rapaz do Uber, que era de São Paulo, que está em Londrina, disse assim: rapaz, você não leva mal não, mas eu tenho uma birra de crente. Eu falei: é mesmo? Eu também. A gente se parece. Ele falou: eu não gosto muito de crente, não. Eu gosto de falar de Deus, eu não gosto de crente, não. Eu falei para ele: por quê? Ele falou: eu trabalho com Uber há 3 anos. E eu cansei de ir lá em São Paulo, eu vou falar o nome da instituição religiosa, parar na frente de boate, entrar 4, 5 meninas, garotas de programa e levar para o fundo da igreja para ficar com os pastores. Essas igrejas grandes que o povo gosta de colocar fitinha nos braços, gosta de levar água ungida para cá, essas igrejas que tem aí, né? Na televisão. As igrejas que todo mundo é carioca, né? Ninguém fala Jesus, todo mundo lá fala Jesus, Deus. Aí eu falei para ele: eu sou pastor. Ele: meu Deus do céu, o que eu fui falar? Mas fica tranquilo, você nunca vai levar a garota de programa para a minha casa nem para o fundo da igreja que eu sou pastor, não. E eu falei para ele: pelo amor de Deus. Falei: e é por isso que o evangelho está sendo o quê? Escandalizado. Falei: mas os crentes é muito chato, pastor. Tem os crentes que entram aqui com a Bíblia aqui, não falam boa noite. A gente fala e nem responde. Aí Deus me deu essa mensagem, ó, que eu cheguei em casa. Você tem comunhão? Você tem amigos? Eu sei que não vai ter muito amigo não também. Não estou falando de não. Jesus andava com 12, só 3 subiam um monte com ele, só um dormia abraçado. Não. E olha que ele andava rodeado de 5.000 pessoas todos os dias. Então você tem que conhecer no mínimo 5.000 pessoas para subir um monte com 3 e dormir abraçado com um. Está entendendo? Não é muito fácil ter amigos. Mas diga para alguém que está do teu lado: os poucos que Deus colocar na tua vida, valorize. Celebre com eles quando você conquistar, né? Se choraram com você na dor, na hora da conquista, lembra deles, né, pastor? Quando tiver a picanha, chama nós, né? Oh, glória! Quando tiver aquela Coca-Cola gelada, né, irmã? Lá do Max, lá, né? E eu fui no mercado, a irmã saiu com um fardinho de coca. Eu falei: meu Deus, só quero 2 dessas, Jéssica. É brincadeira. Mas comunhão. Pastor, e por que ela procurou até encontrar? Eu vou te dizer para você por quê. Na cultura judaica, possivelmente, essa mulher estava noiva. Pastor, por que o senhor afirma isso? Vou te explicar. Porque quando uma mulher estava no período de noivado, até o dia do casamento, o noivo pegava lá o melhor amigo que ele tinha e enviava uma dracma todos os meses. O noivado poderia durar de 1 ano a 2 anos. E quando chegava o dia da celebração do casamento, escuta isso, aquela mulher pegava todas as dracmas, ela tinha 10, por isso que é possível que ela esteja noiva. Por isso o desespero quando ela perde. Porque no dia do casamento ela pegava essas moedas valiosas e colocava no seu véu. E quando ela chegava lá na festa, nas bodas, o noivo olhava e conferia para ver se realmente ela havia guardado o número de dracmas que ele havia enviado. Se tivesse faltando uma dracma, o noivo já colocava no seu coração o medo, a preocupação, porque isso significava para o noivo que ela não tinha cuidado daquilo que ele havia dado a ela. Perder uma dracma era a mesma coisa que dizer para o noivo: eu não me
guardar aquilo que você me dá. O noivo representa Cristo. A dracma representa os presentes que Cristo nos deu, através dos dons, através da palavra, através dos frutos do Espírito. E é por isso que Deus me deu esta palavra nesta noite, para dizer como temos guardado, qual é o cuidado que estamos tendo com aquilo que Deus nos deu. Diga para alguém que está do teu lado: você que é casado, cuide do teu casamento. Foi Deus que te deu, é a tua dracma. Você que está trabalhando, cuide do teu trabalho. Foi Deus que te deu, é a tua dracma. Você que louva, você que prega, você que exerce uma função na igreja, cuida da função, do talento, do ministério que Deus te deu. Porque vai chegar um dia que ele vai voltar. E ele vai olhar e vai dizer: cadê a dracma que eu te enviei pelo meu melhor amigo? E quem é o melhor amigo do noivo? O Espírito Santo. Porque é ele que consola a igreja, é ele que guia a igreja, é ele que orienta a igreja, é ele que auxilia a igreja, é ele que clama, é ele que geme. Não deixa perder, ou não deixe se perder aquilo que o noivo tem te dado. Fique de pé no nome de Jesus, eu vou orar com você. Cuide bem da tua dracma. Pastor, eu tinha perdido, mas eu achei, então vamos celebrar. Então convida eu e o pastor de Tim para nós tomar aquela coca lá. Achou? Vamos celebrar. Pastor, mas eu preciso de uma grande vitória para celebrar, não? Preciso de um grande milagre para celebrar, não? Diga para alguém que está do teu lado: a dracma era uma moeda valiosa, mas era pequena. Pastor, o que significa isso? Isso significa que para você celebrar diante de Deus, você não precisa receber uma grande vitória, você tem que se lembrar do dia das coisas pequenas. A irmã veio aqui e agradeceu pela vida, né? A irmã deu um testemunho aqui. Teve gente que falou: mas que testemunho da irmã? Não foi como é o nome da irmã? A irmã está feliz, porque ela precisa expressar a gratidão a Deus. Talvez para alguém seja algo tão pequeno, mas é isso que alegra o coração de Deus. A dracma não era uma moeda gigante do tamanho do relógio, era uma moeda pequena, porém valiosa. Cada conquista que agradecemos e dedicamos a Deus a nossa gratidão se torna uma dracma valiosa. Agradeça pela família que Deus te deu. Agradeça pela porta que Deus abriu. Agradeça pela presença dele que foi manifesta na sua vida. Agradeça a Ele pelo dia de vida. Agradeça a Ele por estar num culto como esse. Seja grato ao Senhor, mas não seja grato, sendo exclusivista. Seja grato, celebre, convide os amigos, convide os vizinhos, diga: eu preciso falar que Jesus me salvou. Eu preciso contar para vocês que Jesus mudou a minha vida. Eu preciso falar para os amigos, para os vizinhos, que Deus é bom. Eu preciso dizer que nada está perdido, que a palavra de Deus me garante que Ele um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Convide os amigos e fale dele. Convide os vizinhos e fale do amor de Deus. Porque vale a pena valorizar a dracma que foi nos dada. Coloque a mão no teu coração, eu quero orar por você. Pai, a tua palavra foi pregada.
Quantas pessoas estão perdendo coisas valiosas? A ovelha se perdeu no campo, a dracma dentro da casa. Na parábola do filho pródigo, o filho mais novo se perde longe de casa, mas o filho mais velho, quando o filho novo volta para casa, ele também está perdido, porque ele não quer entrar na casa, porque o filho que estava perdido foi achado, se encontrou, se arrependeu, e aquele filho mais velho também estava perdido dentro da própria casa. Mas nós estamos aqui porque fomos encontrados. Nós estamos aqui porque o Senhor nos encontrou. O Senhor nos achou em meio às trevas. O Senhor varreu a nossa casa, e a cada dia o Senhor vai limpando através do teu Espírito toda a sujeira que nos impede, Senhor, de celebrar. É por isso que nesta parábola o Senhor disse assim: como esta mulher se alegrou quando encontrou a dracma perdida, assim também há alegria no céu entre os anjos quando um pecador se arrepende de seus pecados. Que possamos a cada dia, Senhor, ser um motivo da alegria celestial. Que a cada dia venhamos nos arrepender de nossos pecados. Que a cada dia, Senhor, possamos causar alegria entre os anjos de Deus, porque reconhecemos a nossa falha, a nossa fraqueza, os nossos pecados, e sabemos que sem Ti nada somos, nada podemos, e que tudo é para a Tua glória, tudo é para o Senhor, tudo é do Senhor. Por isso nesta noite abençoa o Teu povo, Pai. A Tua palavra foi pregada. Que possamos voltar para casa hoje entendendo que devemos analisar se a nossa casa está em trevas ou em luz, se ela está suja ou se está sendo varrida, está sendo limpa, se está realmente no processo de limpeza para agradar ao Senhor. Que possamos voltar para casa pensando: será que estamos perdidos ou já fomos realmente encontrados? E possamos celebrar, se alegrar, porque as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Dê, Senhor, a Tua paz ao Teu povo. Se alguém entrou enfermo aqui, que haja cura física e espiritual. Se entrou alguém triste, alegra. Se entrou alguém caído, levanta. Se entrou alguém fraco, renova. Dá a esta pessoa vigor, Pai. Fortalece ela para continuar na Tua presença. Que a Tua bênção e a Tua misericórdia seja sobre o Teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. E quem crê, aplauda o Senhor. No nome de Jesus.